Graça e paz, meus irmãos. Aqui quem fala com vocês é a irmã Cleia. Estou aqui de novo fazendo mais um vídeo para falar mais uma vez daquilo que no momento eu acho que é um dos maiores sinais da volta do Senhor Jesus, que está acontecendo no Oriente Médio. E eu queria falar uma coisa que eu estava me lembrando esses dias. Quando eu criei o meu canal lá atrás, em 2017, que é o mesmo canal, eu criei com o propósito de falar da volta de Jesus. Acho que o primeiro vídeo do meu canal eu falo isso, né? Que o intuito do canal seria falar da volta de Jesus. E ultimamente eu tenho falado só de Israel. Alguém pode dizer, então, mas isso é contraditório. Você não falou que ia falar da volta de Jesus, né? Mas eu falo assim, que nada aponta mais para a volta de Jesus do que os fatos, as notícias que acontecem hoje no mundo. Eu consigo ver os sinais da volta de Jesus em cada fato, em cada notícia que acontece no mundo. Tá tudo ligado. Então, por isso que, no meu entendimento, agora, Israel é a bola da vez. O que está acontecendo lá em Israel é altamente profético, é altamente cumprimento da palavra e, olha, talvez um dos sinais mais fortes. Infelizmente, a igreja, gente, está na igreja, a mensagem que é pregada, sim, ela é uma mensagem que nos ajuda, quando a gente está em apuros espirituais, vamos dizer assim, quando o inimigo está contra-atacando com muita força, que você vai na igreja, pela misericórdia, o Senhor, Ele usa pessoas, Ele usa vasos para falar com você. Mas a verdade, gente, a bem da verdade é que as pessoas dentro dos templos, pelo menos aqui na minha cidade, que eu moro, Sorocaba, parece que a volta de Jesus não é um atrativo para eles. Parece que a intenção, o intuito, muitas das vezes do círculo de oração, eles focam mais nos congressos, nas festividades, a festa do pastel. São coisas que apontam para eles mesmos, vamos dizer assim. E eu fico ansiosa, porque eu falo, Deus está dando um espetáculo. E eles ficam só falando de uniforme de congresso, sabe aquela coisa entediante? Gente, ser cristã para mim, servir a Jesus para mim, não é uma religiosidade. Não é aquela coisa muito manipulada, robotizada, sabe? Agora a gente vai falar de tal tema, então vamos, todo mundo tem que falar do uniforme do Congresso. Eu não sou assim, gente. Essas coisas não me interessam muito. O meu interesse pelos assuntos da volta de Jesus, comparado com os meus interesses de assuntos cotidianos, a gente já sabe que muitas vezes não leva a nada, gente. Já participei de tanto congresso, alguns são uma bênção mesmo, mas, fala a verdade, a maioria é só ajuntamento e exibição, cada um quer exibir seu sapato, seu cabelo, sua capacidade de fazer uma roupa, uma mais chique do que a outra. Você fica até assim, embasbacado, olhando para aquela chiqueza toda. Mas a minha alma, ela almeja por falar da volta de Jesus. A palavra de Deus diz que o Espírito e a esposa dizem vem. Nós amamos falar da volta de Jesus. Não que a gente vai ficar obrigando as pessoas a ficar o tempo todo falando da volta de Jesus. E também tem uma coisa, falar da volta de Jesus não é eu ficar aqui o tempo todo lendo Mateus capítulo 24, porque também se tornaria
repetitivo, as pessoas poderiam perder o interesse no assunto, sendo que nós temos aí, como eu acabei de falar aqui, Deus está dando um espetáculo para o mundo inteiro. Bom, eu falei isso, gente, porque senti de falar isso. Porque como eu criei meu canal e fiz um vídeo falando esse canal para falar da volta de Jesus, e ultimamente eu só tenho falado de Israel, né? Porque, gente, vamos falar a verdade. Israel, eu até abri aqui a minha Bíblia no Vale dos Ossos Secos, está de Ezequiel 37, porque Israel, ele não só voltou para sua terra, não só se formou ali ossos com ossos, como tem se mostrado o grande exército que Ezequiel diz que se formou ali. Quem tem acompanhado as notícias relacionadas a Israel sabe que Israel, não sei se é essa palavra, mas parece que basbacou o mundo com o que fez esses dias. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, porque tudo isso é muito complexo. O cumprimento das profecias, ele vai se dar de uma forma, Deus ele vai cumprindo as profecias, mas sempre focando em salvação de alma. Então ele vai cumprir, pode ser que Deus recue, pode ser que dê um tempo, pode ser que, sabe? Eu tô na expectativa de que se cumpra a volta de Jesus. Principalmente se eu estiver preparada. Porque se eu não estiver preparada, aí a misericórdia de Deus é grande, né? Eu acho que você também. Você quer que Jesus volte. Você quer que Jesus volte quando você estiver preparado. Mas o que eu tô vendo agora, gente, tá assim, chamando minha atenção. E olha, nem só a minha atenção, como a atenção do mundo. Não tô falando mundo da igreja. Como eu acabei de falar, gente, a igreja também está cumprindo a apostasia. Povo amante de si mesmo. Povo que honra mais a criatura do que o Criador. Você vai num grupo do ciclo de oração, é só rasgação de seda. É uma rasgando seda para outra. Sabe? Nós somos maravilhosos. Nós somos... Para! Deus não me chamou para ser adoradora de criatura. Deus me chamou para amar os meus semelhantes, mas adorar só a Deus. E eu não vou honrar e nem servir a criatura mais do que o meu Criador. Então, assim, a criatura começou a ficar muito exaltada, ela começa a ficar chata. E eu não faço parte disso. Nem fico bajulando ninguém, nem quero que ninguém me bajule. Porque isso, para mim, é caminho de apostasia, só isso. Então, assim, eu tô aqui para ler sobre o Vale dos Ossos Secos. Você já conhece, né? Ezequiel 37, a palavra de Deus vai contando, né, que o Senhor levou Ezequiel a um vale onde havia muitíssimos ossos sequíssimos. Já fiz vários vídeos para falar sobre isso. Israel já cumpriu, ao meu ver, a parte mais dolorosa, que é ser o vale de ossos secos. Israel já foi o vale de ossos secos. Hoje é o exército que se levantou após isso. Vamos ler aqui a palavra? Aí diz assim Ezequiel: e me disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Gente, essa Bíblia ela é um pouco moderna, tá? E como eu conheço a Bíblia não é de agora, eu conheço a Bíblia desde criança, eu consigo tirar as palavras erradas e pronunciar as certas. Então, se eu ver aqui alguma palavra modificada, eu vou fazer isso. Eu vou tirar o errado e vou trazer o certo, porque eu conheço a palavra do Senhor. Então me disse, profetiza sobre estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Jeová, e a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei
nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, sobre sobre vós estenderei. Gente, eu tô sem óculos, porque eu tô me bananando um pouco aqui. Me estenderei, misericórdia, a pele, estenderei pele. Porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, osso com osso. E olhei, e eis que cresceram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima. Aleluia, mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como se me deu ordem, então o espírito entrou neles e viveram, pondo-se em pé um exército grande e em extremo. Aleluia, glória a Deus. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Olha, gente, chega a me arrepiar inteira. Palavra do Eterno. Toda a casa de Israel. Quando eu leio isso, me vem à mente o sofrimento de Israel. E somente o Deus verdadeiro, o Deus poderoso, Criador do céu e da terra, é que poderia proferir essas palavras diante desse povo, chamado aqui por ele como vale de ossos secos. E eu vou falar uma coisa assim para você. Muitas vezes nós crescemos dentro das igrejas ouvindo dizer que essa profecia ela era para nós, igreja do Senhor. Eu digo para você, pelo que eu conheço de Deus, que Deus ele tem uma característica de trabalhar. Sim, Deus, assim como Deus levantou Israel aqui, Deus pode levantar qualquer um que estiver prostrado e caído. Deus pode levantar qualquer um que Satanás derrubou e que a humanidade olha e fala, esse daí não levanta mais. Deus tem esse poder de fazer isso. Todavia, esse texto em específico, essa palavra em específico está falando de Israel. Do povo mesmo. Está falando de Jacó. Está falando de Abraão, Isaac e Jacó. E esses dias eu estava pensando uma coisa, né? Será que toda essa história de Israel e assemelhando com o que está escrito em Romanos capítulo 11, porque o capítulo 11 de Romanos, ele é muito, muito forte. Todo judeu deveria ler aquele capítulo. E ele entenderia Jesus Cristo. E porque Jesus é o Messias, deles também, eles entenderiam. Lá no capítulo 11 de Romanos, você vai entender que a Bíblia vai dizer que o endurecimento veio em parte para Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Deus usou o erro de Israel para alcançar os confins da terra e todos os seres humanos do mundo. Então, o capítulo 11 de Romanos, ele é muito importante e ele nos faz entender como que Deus trabalha. E eu comecei a voltar o meu pensamento para trás, no Vale de Jaboque. É Vale de Jaboque? Misericórdia. Aonde
Jacó lutou com o anjo. E de Jacó ele se transformou em Israel. Segundo a palavra Israel é porque significaria príncipe que luta com Deus. Israel vem ao longo dos anos resistindo a Deus, porque Jesus é Deus. E eles vêm resistindo. Só que tem uma coisa, interessante nisso. Muito judeu, ele resiste a Jesus Cristo porque ele entende, ele teme e treme dentro dele, porque ele entende que aceitar Jesus como Deus é negar a Torá, é negar o ensinamento que eles aprenderam. No entanto, que eles têm aquele rito lá em Israel, que eles falam chamar Israel, Adonai, não sei o que, Adonai Echá, aonde que eles querem dizer assim, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, o que a gente entende? Que quando eles Gente, eu tive que parar aqui que meu neto chegou a me chamar. Mas então, gente, Israel passa por essa situação. Israel teme alguns, claro, não vou dizer que todo mundo em Israel é santo. Tem muita gente, olha, vale falar isso aqui nesse vídeo. Israel, ele é muito reflexo, assim como na igreja hoje existe muitos falsos crentes, e se brincar é a grande maioria, Israel também tem muito falso judeu, tem muita gente lá, para vocês terem uma noção, tem um canal de esquerda aqui no Brasil, Opera Mundi, canal esquerdista, gente, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Vocês sabem o que é a esquerda, gente? Demônio puro. E aí você tem um rabino israelense que vem dar entrevista no canal dos esquerdistas para dizer, sabe o quê? Para dizer que ele é contra o Estado de Israel. Ele é a favor dos palestinos, ele quer que destrói Israel. Então, Jesus já falou lá no Apocalipse, que tinha muitos que se diziam judeus, mas não eram. Então, esse tipo de pessoa, gente, eles são câncer dentro de Israel. Eles estão ali para tentar minar as forças de Israel e destruir Israel, mas estão lá dentro de Israel. Bom, não vou aprofundar muito, porque senão vai mudando muito do que eu quero falar. Mas Israel, ele se vê nessa situação onde Israel tem que pisar em ovos, porque precisa dar satisfação para o mundo, precisa manter a aparência de democracia, precisa agradar os judeus que creem em Deus, e precisa também manter um certo relacionamento com a igreja, mas eles têm medo porque eles acham que a igreja adora um Deus que não é Deus, e ainda não chegou, o entendimento de Israel ainda não foi aberto, gente. No entanto, que a própria Bíblia diz, Romanos 11, o endurecimento veio em parte a Israel até que a plenitude dos gentios entrasse. Eu posso dizer que os olhos espirituais do povo judeu não se abriram ainda porque Deus mesmo está selando a visão deles. Então, eles entendem que os cristãos gostam deles. E eles também gostam dos cristãos. Só que eles ficam aquele conflito interno. Estou negando meu Deus, eu estou aceitando um Deus que não é Deus, eu estou negando o judaísmo, eu estou negando a lei de Moisés. Então, o erro deles é perfeitamente compreensível. E vai chegar um momento que Israel vai entender
o que é a igreja, quem foi Jesus, o que Jesus veio fazer. Veio mudar, inclusive, eles, né? Bom, mas aí, aqui fala que o Espírito entrou neles e eles se colocaram de pé, um exército grande e extremo. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Aqui a palavra de Deus, ela repercute como se Deus estivesse assim, para o povo de Israel. Como se Deus estivesse sondando os corações dos israelitas e transformando isso numa frase. E a frase é essa que Deus coloca aqui. Qual foi a frase? Qual foi o que ele captou? Qual foi a mensagem que ele captou de todo o povo de Israel? Foi: os nossos ossos se secaram, a nossa esperança se secou. E nós estamos cortados. Nosso Deus não nos quer mais. Muitos judeus, durante milênios, morreram na tristeza de apenas ter lembranças de uma história gloriosa, de um povo pequenino que vencia gigantes, de um povo que atravessou o Mar Vermelho. E tudo aquilo para eles era como se fosse apenas um sonho. Muitos viram seus tataravós morrer. Nem tataravó, não dá nem para falar aqui quantas gerações morreram na ansiedade de que Deus se manifestasse novamente dentro de Israel. Por isso que eu olho tanto para Israel, gente. Porque assim, a igreja, ela cumpre a profecia, aquela profecia que fala assim: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos séculos. Então a igreja, ela vem sendo avivada, ela vai, às vezes quando acontece, começa a se corromper, muitas das vezes Deus traz um reavivamento junto com a igreja, mas Israel não. Quando Israel caiu, ele não se levantou mais. 2000 anos, Israel não levantou mais. Israel nunca mais teve uma história de vitória para contar. A história de Israel, ela se seguiu séculos, milênios, derrota, ódio, perseguição. Ser judeu era ser vergonha. A Bíblia diz que Israel se tornaria como opróbrio para todas as nações. Ser judeu era motivo de vergonha e os judeus constantemente fugiam daqui para ali, de lá para cá. Para todos os lugares, para apenas tentar existir, para apenas tentar levar a semente judia adiante, porque as pessoas queriam eliminar a semente, a raça israelense da terra. Satanás queria. Ele usou muitos dos seus para fazer isso, para tentar fazer isso. E, gente, um pouco antes de começar toda essa guerra lá no Oriente Médio que está acontecendo agora, uns meses antes, eu tava com... Sabe quando você tá, tipo, com desejo de uma coisa? Sabe quando você tá com desejo, que você só pensa naquilo? Eu tava com um desejo por Israel. Eu ligava a televisão, tem uns vídeos que tem no YouTube que fala assim, passeio por Jerusalém. E você vai assistir aquele vídeo, é um vídeo de caminhada de 1 hora dentro de Jerusalém. Não sei por que fazem isso, mas fazem. A pessoa pega uma câmera e sai caminhando em Jerusalém, em silêncio, mostrando as coisas, mostrando Jerusalém, locais sagrados. Não dá informação, não fala nada. E eu ficava assim o tempo todo, olhando para tudo, para as ruas, para o deserto, assistia vídeo no deserto. A minha filha chegou a falar para mim, mãe, por que você fica o dia inteiro assistindo essas coisas? Que eu também não sei. Mas era um desejo que estava dentro de mim. Até sonhar, eu sonhava.
Até sonhar, eu sonhava. Eu sonhei um dia que eu estava no deserto de Israel e que eu estava olhando o deserto, e olhando o deserto eu via pela TV da minha casa, eu via o deserto de Israel. E olhando o deserto eu vi um monte assim de ouro, de ouro em pó. E aquele vídeo, aquela imagem, no meu sonho, ela me dava muita alegria. E era como se eu tivesse o tempo todo desejando ver, estar ali, nem que fosse só por vídeo. E também, aí já poucos dias antes do ataque do dia 7 de outubro, me veio um desejo assim muito grande de estudar sobre o Holocausto. A gente ouviu falar do Holocausto, mas eu achava uma coisa tão triste que eu não me interessava por aquilo, sabe? Mas aí um pouco antes eu comecei a ter vontade de estudar o Holocausto. E assim, pelos os canais que eu estudei, pelos os vídeos informativos que eu acessei, eu não lembro tudo, porque é muita informação, são anos de história e tal. Mas coisas que ficaram focadas, assim, que me marcaram mais sobre o Holocausto e o período que antecedeu, alguns poucos anos antes do Holocausto, que chamou minha atenção. O povo de Israel já estava nessa diáspora, já estavam fugindo de Israel há muito tempo. Não aguentava perseguição, ódios, massacre. Então, o povo de Israel, eles começaram a migrar para alguns países. E eu acredito, que migrando para um país, eles mandavam notícias ou corria-se notícias de que, olha, determinado país, tipo Alemanha, está sendo um lugar bom, o judeu está conseguindo viver bem ali, estão conseguindo trabalhar, até a família deles, porque era isso que os judeus queriam. Eles só queriam trabalhar e viver em paz. E a gente percebe que o povo que foi para esses países, eles foram trazendo outras pessoas. E aí a história conta que esses países aonde Israel foi, o povo judeu, eles buscavam trazer, eles buscavam ser útil para aquele país. Eles procuravam fazer aquele país o melhor que eles podiam. Não é que nem pessoas que saem, tipo, de alguns países que vêm aqui para o Brasil e chega aqui, eles querem se infiltrar logo, no governo para receber esses auxílios que o governo dá, porque eles conseguem, os imigrantes que vêm para o nosso país, eles têm muito mais facilidade por o governo que nós temos agora aí, que é um governo corrupto, ladrão, um ex-presidiário, ele beneficia os estrangeiros mais do que a gente. Tá? O dinheiro dos impostos que é arrecadado aqui no Brasil, em vez de ser revertido para nós, povo brasileiro, não, ele dá preferência aos estrangeiros para receber isso. E assim, Israel, lá nos países que eles foram, eles procuravam trazer o bem, a prosperidade para aquele país, trabalhar honestamente, ajudar na economia do país. Mas como sempre, o ódio, ele sempre nos acha. Você pode estar trabalhando das 7 da manhã às 11 da noite, que alguém vai levantar e vai levantar o ódio contra você. Você não vai prestar. Mesmo que você esteja apenas cuidando da tua vida, da tua família, trabalhando, pagando teus impostos, você não vai prestar. E uma coisa que eu vi no meio de tudo isso que eu estudei durante uma semana ou mais, nem lembro, que também me fiquei boba, foi que a autoridade palestina, um homem chamado Mahmoud Abbas, ele deu uma declaração
na época que, eu acho que foi na época que o Trump estava transferindo a embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém, e começou já aqueles conflitinhos ali por causa da embaixada, e começou-se a falar muito sobre o Holocausto, o antissemitismo, e a autoridade palestina, o Mahmoud Abbas, ele disse uma declaração assim, que os judeus sofreram o Holocausto por causa do jeito deles. Agora vamos dar uma pausa aqui, vamos analisar a fala dessa autoridade palestina. Quem é que tem direito de matar alguém por causa do jeito dele? Se você não gosta do jeito de alguém, vai viver a tua vida, vai procurar pessoas que você gosta do jeito dela. Ninguém tem direito de armar cilada para alguém porque você não gosta do jeito dela. É só você não convidar para tua casa, para o teu aniversário. É só você não mandar oi no WhatsApp. Mas alguém querer justificar a maldade que fizeram com os judeus e dizer, olha, era por causa do jeito deles. E o jeito deles que a gente sabe, na verdade, não é o jeito deles, é a história deles. Os judeus têm história. Os judeus, eles estão predestinados a alguma coisa. Eles estão predestinados. Goste você ou não, goste Satanás ou não, Deus escolheu Israel. Deus escolheu Israel para uma determinada tarefa no mundo. Isso vai ser permanente. E quando o judeu pronuncia isso, ele não está sendo arrogante. Ele está sendo verdadeiro. Mas aí, gente, nós temos essa fala e eu tive esse sonho e eu tive essa intenção de pesquisar, de entender, de saber. Gente, eu vou falar para vocês, o Holocausto, a tentativa de extermínio do povo judeu foi uma coisa tão covarde, gente. Uma coisa assim que não foi uma maldade normal, sabe? Não foi uma coisa normal, não foi algo tipo de uma guerra entre dois países. Não, foi uma coisa assim de uma maldade extrema. Por quê? Porque às vezes, gente, existe guerras, que nem agora, no momento, que tá lá a Ucrânia e a Rússia, que eles estão lá se desentendendo. Então, tipo assim, se houver futuramente uma ação da Ucrânia contra a Rússia, não é que isso se justifica, mas tipo assim, pelo menos tem um pé de legitimidade, porque a Rússia invadiu a Ucrânia, a Rússia deixou muitas crianças ucranianas órfãs, separou famílias, muitos pais morreram, muitas mães morreram. Infelizmente, então pensa-se que se a Ucrânia um dia reagir contra a Rússia, eles tiveram ali pelo menos um pé de lógica para começar com isso. Mas o judeu não. A história conta que os judeus, eles estavam tentando ser útil, estavam tentando ajudar, eles estavam chegando e dizendo, olha, vamos fazer assim, vai ser bom para esse país. E diante dessa atitude de bondade, o pagamento que os judeus receberam foi, vamos matar eles. Gente, isso é de uma maldade. Eu sempre falo, são psicopatas. Eu já defini o que a Bíblia fala, quando a Bíblia fala, quando o apóstolo Paulo fala sobre pessoas que teriam prazer na iniquidade, são psicopatas. E é o que os inimigos de Israel são. Tá? Terroristas, na verdade, gente, são psicopatas. É isso que é. O terrorismo
trata-se de psicopatas. Só um segundinho. E hoje o que a gente tem é uma grande geração de psicopata. Eu estudei, eu cheguei a comentar com pessoas sobre isso. Falei, gente, você sabe como foi o Holocausto? Foi assim, porque Deus estava me tocando. E no dia... Eu vou até dar uma pausa aqui, que eu vou colocar no meu Face para mostrar uma coisa. Ó, você pode ver aqui que eu fixei essa publicação no meu Face e diz assim... E eu fixei, eu publiquei no dia 26 de junho de 2023 o seguinte versículo. Eu coloquei aqui, ó Altíssimo, Senhor meu e Deus meu. Porque foi a inspiração que Deus me deu nesse dia, né? Então, eu coloquei aqui, ó, pois o Filho do Homem profetiza contra... Esse texto, né, que eu tô lendo... Ah, não, eu li 38. Aqui é contra Gog, não é o Vale de Ossos Secos. Aí diz aqui, profetiza contra Gog, terra de Magog, assim do Senhor, eis que eu sou contra ti, Gog, príncipe-chefe de Meseque e Tubal, e te farei voltar, mas deixarei uma sexta parte de ti, far-te-ei subir do extremo norte, e te trarei aos montes de Israel. Aqui Deus, ele está falando que ele atrairia os inimigos para Israel, e para uma batalha, né? Aí diz aqui, com um golpe tirarei o teu arco da tua mão esquerda e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás tu e todas as tuas tropas e os povos que estão contigo, e as aves de rapina de toda espécie, os animais de campo te farei por comida. Sobre a face do campo cairás, porque eu falei, diz o Senhor. Ai, isso é que é Deus, hein, gente? Vai cair porque não interessa. Hoje em dia a gente vê muito mimimi aí. Israel tem que dar satisfação de cada combate que faz, como se a cada 10 minutos as pessoas ficassem com Alzheimer e não lembrassem que Israel foi invadido no dia 7 de outubro. O povo de Israel tem que ficar se justificando toda hora. E eu sempre falo, gente, para de dar satisfação para gente que vê a verdade e chama de mentira. Esse povo não merece a nossa atenção. Nós devemos fazer o que o senso do Espírito Santo nos ensina a fazer, nos instrui a fazer com justiça. E é isso que Israel está executando hoje, justiça. Por isso que eu acho e foco tanto na importância do que está acontecendo no Oriente Médio, porque há 2000 anos Israel era massacrado e hoje está executando justiça contra os terroristas, os psicopatas desse mundo e os seus simpatizantes, porque existe muito simpatizante de terrorista no mundo, muito mesmo, viu? E pelo seu grande número, eles se confiam. Olha só como Deus está falando aqui, ó, que vai cair todos eles, os povos que estão com eles. Então Deus sabe. Não precisa eles ficarem falando que eles são um mundo de muçulmanos, não sei quantos milhões e bilhões, e Israel é um povo que só tem 9 milhões de habitantes. Deus sabia disso. Quando Ezequiel profetizou, Deus já sabia quantos eram que está em Israel e quantos seriam os seus inimigos. E Deus está falando para eles mesmos. Agora, olha só, gente. Enviarei o fogo sobre Magog. Entre os que habitam seguro nas ilhas saberão que eu sou o Senhor. Olha que engraçado, né? Coincidentemente, hoje, o fogo israelense já está começando a ser temido. Essa que é a verdade. Principalmente agora que Israel deixou a faixa de Gaza, deixou assim o exército mais de elite de Israel,
ele deixou a faixa de Gaza e se dirigiu para a fronteira com o Líbano, ao norte de Israel, e todo mundo achou que o Hezbollah ia massacrar Israel, porque Israel, eles acham que Israel está cansado, o Irão tá saturado, e os caras de Israel estão tudo morrendo, não estão se conseguindo parar em pé. Eles falam assim, não, o Hamas já deu, né, uma maciada ali, agora a gente vai eliminar. E olha só o que acontece. Faz 3 dias, eu acho, para trás, que Israel começou a dizer, olha, agora a gente vai entrar numa nova fase da guerra. E como eles nunca pararam, né, de provocar Israel, mas eis que Israel vai e faz o que, gente? Israel explodiu todos os rádios comunicadores do Hezbollah. Eles usavam radinhos comunicadores que não têm acesso com a internet, não podem ser rastreados, justamente porque Israel estava matando muito dos seus líderes. E eles acharam que, não, nós estamos sendo rastreados. E aí eles foram lá e compraram um outro tipo de forma de se comunicar. Israel, o Benjamin Netanyahu, ele vai e fala assim, que o inimigo ia conhecer o braço longo novamente. E foi só. E de repente foi como uma bomba nuclear. Alguns relataram que no Líbano foi como uma bomba nuclear. Quando Israel detona, só Deus sabe como, todos os BIP, os pager dos caras do Hezbollah. Essa que é a verdade, tá, gente? A mídia mentirosa, eles estão querendo dizer que Israel indiscriminadamente... Não, Israel focou no grupo Hezbollah. Quem usa pager não é criança. Criança não usa pager. As crianças usam celular, usam tablet hoje em dia. As pessoas, cidadão de bem, andam com um smartphone, com celular. Eles não usam pager. Pager não tem graça nenhuma. Pager não tem nada. Ninguém usa pager mais, gente. Já se foi há muito tempo. Só quem usava isso era o Hezbollah, eram os terroristas como tática de driblar o rastreamento israelense. Pode ser que uma criança ou alguém morreu, sim, morre civis. Os civis de Israel também estão pagando preço. Israel não abandonou a guerra por causa nem dos seus civis, quanto mais dos civis lá do Líbano, da faixa de Gaza, que a gente sabe, gente, a chance de um adolescente, de uma criança lá na faixa de Gaza se tornar um terrorista quando crescer é de 99%. Eu ouvi um relato de uma mulher da Palestina, acho que era da Palestina, sei lá, não era do Hezbollah, nem sei, terrorista, que disse, olha, eu já perdi, sei lá, 2 filhos para Israel lutando, e se eu tivesse mais filhos eu daria para perder para Israel. Então, quer dizer, nem as mulheres ali, gente, você vai falar porque é mulher, é inocente. Não, elas são fabricantinhas de terrorista também. As pessoas têm mania de achar que porque é mulher santa, porque... Não. As crianças inocentes, elas sim são santas. E se morre uma criança, a alma tem um destino de salvação eterna. E era até melhor. Se for para crescer, para virar esses terroristas aí que batem no peito e pedem morte a Israel, Deus que me perdoe que eu estou falando aqui, mas honestamente falando, eu acho que é melhor até que não viva para isso. Mas, então, continuando aqui, o 6 fala, enviarei, né? O 6.
E fala assim: farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E os gentios saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Mas olha só, quando Deus fala que com um golpe aqui no 3, ele ia tirar o arco da mão e as flechas caíram. Gente, quando Israel explodiu os pagers, os bips do Hezbollah, e no dia seguinte explodiu todos os rádios comunicadores do Hezbollah, que era outro tipo de rádio, um pouco maior. Eu tive um pouco assim de uma noção, porque eu nunca duvidei de que Deus poderia, com um golpe, fazer algo tão grandioso contra o exército inimigo. Mas quando eu vi aquilo ali, foi como se Deus deu o entendimento para a gente realizar isso aqui na terra. Como é que se pode, com um golpe, você ferir tantos? Israel deu uma pequenina demonstração de como se derruba, com um golpe, muitos soldados. Isso parece até assim meio, né? Fala a verdade. Pense no tempo que Ezequiel escreveu. Isso parecia meio, sabe assim, espetacular demais. E é o que eu tô ouvindo as pessoas falarem sobre a ação do exército israelense. Espetacular. Fantástico o que eles fizeram. Tem um canal de esquerda que eu assisto também, porque eu assisto, viu, gente, canais de esquerda, quando está acontecendo esse tipo de coisa, quando o exército de Israel está prevalecendo, eu vou nos canais de esquerda para ver como eles estão absorvendo isso e o que eles estão falando a respeito disso. E eu assisti do canal do Arte da Guerra, é um homem comunista, gente, que, olha, eu vou falar, tem que tomar água com limão para poder ter estômago para assistir o cara, porque ele é mentiroso, ele é muito cínico, muito baixo. Faz lives para mentir e detonar contra Israel. Mas, quando termina a live dele, sabe o que ele está vendendo lá? Livros sobre o Mossad. Quem é o Mossad? Não sei o que faz o Mossad? Qual é a visão do Mossad? Você está entendendo, gente? Você está entendendo que Deus está falando aqui que todas as nações da terra conheceriam o Senhor, e a gente pode dizer que as nações já estão começando a olhar para Israel de uma forma diferente? Não mais um povo, tipo assim, que vai ser destruído, que vai ser extinto da terra, mas sim, opa, esse povo tem uma inteligência, de onde veio? Tá todo mundo grilado, como Israel detonou esses aparelhos, sendo que eles não são rastreáveis. Como que Israel conseguiu detonar todos eles da mesma vez? Eles estão basbaqueados com o que Israel fez. E se você for analisar aqui a palavra de Deus, a Bíblia vai falar sobre Gog e diz que Gog ele vai invadir Israel para querer o quê? Tomar o despojo. Você precisa atualizar essa visão bíblica. Como assim tomar o despojo? Naquele tempo, o que era tomar o despojo? Era pegar o ouro deles, o gado, era pegar as coisas que eles tinham ali para ajudar o povo que venceu a batalha, vamos dizer assim. Mas agora, o despojo é algo muito, assim, maior. Israel tem um poder de fogo e uma inteligência invejável, tá? Não se pode dizer se é ou não o melhor do mundo, porque a gente sabe que os Estados Unidos e outros países também são muito evoluídos. Todavia, tem uma coisa: exército para ir e executar e ter sucesso e êxito naquilo que faz, igual Israel, não tem, viu? Os caras dos Estados Unidos, eles podem ter a tecnologia, mas eles cometem erros. Eles não são tão
certeiros contra Israel, entendeu? Por quê? Porque Deus dá inteligência e sabedoria para o povo de Israel. Então, assim, voltando também aos estudos que eu fiz e que eu ando fazendo, um comentarista falando sobre esse golpe certeiro que Israel deu no Hezbollah, eles estavam falando assim, olha, só que agora também essa arma, né, que Israel tinha, os inimigos vão ficar mais espertos, né, porque já sabem que Israel tem essa arma, já foi exposto para o mundo essa arma de Israel. E ele falou, né, ele deu uma comparação aí sobre uma situação que aconteceu com os Estados Unidos, aonde que os Estados Unidos apresentou uma arma de guerra que ninguém sabia, que era um helicóptero muito avançado, uma arma de guerra muito avançada, mas que, por acaso, o helicóptero caiu. Olha o que eu tô falando para vocês, gente. Os Estados Unidos têm armamentos, mas a capacidade deles, a eficácia do exército dos Estados Unidos não é como a do de Israel. Então, eu não sei o que aconteceu lá, que o helicóptero andou tendo um acidente lá e caiu uma parte do helicóptero. E o rapaz, o comentarista, ele disse que o exército dos Estados Unidos, ele teve que destruir, eles tiveram que dar um jeito de voltar e destruir aquela parte do helicóptero que caiu, para que os inimigos não pegassem aquilo ali, levassem para os seus laboratórios e começassem a estudar e pegassem a ciência deles, a tecnologia deles. E eles conseguiram fazer isso, mas diz, né, lá a história, o rapaz diz que ainda uma parte do helicóptero que eles não viram ficou lá e os inimigos tiveram acesso. Gente, eu não lembro o país que foi que aconteceu isso, tá? Que eu não sou muito boa de cabeça para lembrar esses detalhes assim. Mas aí disse que eles conseguiram ficar com um pedaço do helicóptero. E eles postaram lá, olha, a gente conseguiu pegar, agora a gente vai estudar a arma do nosso inimigo. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que quando a Bíblia diz que os inimigos de Israel invadiriam e eles iam vir atrás do despojo, eu entendo que o terrorista, esses países como o Irã, Turquia, o Líbano e outros países aí terroristas, eles olham para essa tecnologia e falam assim, a gente precisa disso. Nós queremos esse poder. Nós queremos ter esse poder de fogo e esse longo braço, como diz Netanyahu. Nós queremos ter isso. Então, eles vão invadir Israel, eu acho, eu entendo, eu estou vivenciando assim a palavra de Deus, que eles vão invadir também na intenção de buscar o poder de fogo israelense. Como o Nabucodonosor, quando ele sequestra lá Sadraque, Mesaque e Abednego para peraí, Nabucodonosor era da esqueci, gente. País lá, todo mundo sabe, né? Eu esqueci. Coisa de velho, esqueci as coisas assim. E ele leva para eles para lá para quê? Para ter a ciência dos israelenses. Então, eu imagino que a intenção dos inimigos, quando eles vão invadir agora, por último, Israel, eles vão falar assim, nós vamos entrar, nós vamos pegar os cientistas deles, nós vamos pegar os caras do Mossad, nós vamos pegar o pessoal da área 8000, não sei quanto lá, que diz que é uma coisa muito, inteligência muito forte, e nós vamos forçar eles a passar tudo o conhecimento para nós, para que a gente, que daí eles acham, né, a gente já é grande mesmo, já somos um povo gigantesco, nós vamos ter o número grande e a ciência grande. Não vai dar certo, viu, gente? Não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque a ciência, o Espírito que Deus sopra em Ezequiel 38, ele sopra sobre Israel. Não adianta vocês pegar. Não vai dar certo. E não vão pegar. Então, assim, a gente está vendo aí o desdobramento, né? Dá um pause aqui. O desdobramento do mundo para descobrir a ciência de Israel.
E a gente está vendo, gente, vou falar para vocês. Nós estamos vendo grandes cumprimentos da palavra de Deus. Agora as pessoas estão tomando suas posições. Como Jesus falou, quem é sujo, suje mais. Quem é limpo, limpo mais. Tem pessoas que vê toda a injustiça contra Israel e levanta a bandeira e fala Palestina livre. Estão nem aí para Palestina. Agora é Líbano, né? Agora é Líbano. Agora eles estão com o coração contristado pelo Líbano. Na verdade, gente, que Deus já me mostrou é que tudo que o mundo faz aparentemente de bom é apenas para lutar contra aquilo que Deus ama. A justiça do mundo é um trapo de imundície perante Deus. Essa revolta de pessoas querendo dizer, mas como isso? Hoje mesmo eu vi um repórter, não sei se foi Jovem Pan, CNN, Globo, que eu assisto muito vídeos assim do YouTube de notícias, pequenos vídeos assim. E o repórter, ele ficava assim, como isso? Israel invadiu o Líbano, mas e a soberania do Líbano? Gente, Israel é um país tão pequeno que é uma verdadeira covardia, como aliás eles sempre usam de covardia contra os judeus. É uma verdadeira covardia, gente, Israel ser atacado por Irã, Iêmen, Líbano, faixa de Gaza, e fica lá o fulano falando coisa lá e o outro falando coisa aqui, os repórteres brasileiros aqui, que é uma porcaria. Por isso que eles defendem a censura aqui no Brasil, porque antigamente ninguém tinha esse direito que eu estou fazendo agora aqui, ó. Meu vídeo não tem alcance nenhum, só que tem gente que faz vídeo que tem alcance. E é isso que eles têm raiva. Tem pessoas que gravam vídeo, nem que seja num canal, num WhatsApp de família, mas ele posta. E as pessoas vê. Facebook posta e as pessoas vê. Por isso que eles querem censurar a internet. Porque a internet, ela tá jogando por terra as narrativas deles. Então, todo esse amor à Palestina, ao Líbano, não tem amor nada. Se tivesse amor, eles estavam há muito tempo protestando, porque esses países são milenares, esses lugares são milenares, e são lugares muito sem desenvolvimento, sabe por quê? Porque são cheios de gente corrupta, que oprime o povo que não tem nada a ver realmente com o que eles fazem, são roubados e oprimidos por essas lideranças corruptas, terroristas, tá? Se você quer saber, e nenhum deles nunca se levantou para dizer, gente, países são sugados por terroristas, oprimidos por terroristas. Mas quando Israel entra para defender a sua existência, eles ficam com dó do cachorro, com dó. Acertou criança? É guerra. Não existe guerra sem morte de civil. Israel busca, sim, minimizar a morte dos civis. Mas guerra sem morte de civil não existe. Eita. Ah, não. Está gravando. Volta. O que aconteceu? Vocês têm que ver? Ah, sim. Ai, gente, eu sou boa para mexer nas coisas. Então, gente, mais uma vez nós estamos vendo assim, no meio de tudo isso, a natureza, eclipse na lua, a natureza aqui mesmo em Sorocaba é um dia gelado, um dia forno, um dia gelado, um dia forno. As pessoas estão tudo doentes, porque haja saúde, né, para aguentar isso. A natureza no Brasil, Rio Grande do Sul, tivemos uma catástrofe. Se eu fosse falar da catástrofe do Rio Grande do Sul,
para narrar aqui, eu precisava de umas 3 horas, no mínimo, falando. A imensidão da catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul, mas o mundo inteiro está assim. Não dá para falar as catástrofes que estão acontecendo no mundo, não dá. Então a gente foca nas coisas que acho que Deus toca, né? Por quê? Porque falar de Israel faz as pessoas entender que o Deus de Israel é verdadeiro. Aí as pessoas falam assim, como é que é? Existe um Deus em Israel? Ele é verdadeiro? Ah, ele falou que isso ia acontecer e está acontecendo? Onde é que está escrito? Está escrito aonde? As pessoas vão olhar para a palavra, para a Bíblia. E elas vão falar assim... Ah! Elas vão se arrepiar inteira, que nem eu me arrepiei ainda agora. Elas vão falar, esse Deus é verdadeiro, essa palavra é verdadeira, esse Jesus é verdadeiro, tudo que fala nessa palavra é verdadeiro. E elas vão se converter. Olha o que eu falei para vocês. Deus está trabalhando ao mesmo tempo para cumprir a sua palavra e ao mesmo tempo salvar almas o mais possível que Ele puder. Aquele que crê na palavra de Deus, ele vai negar a iniquidade. Tem pessoa que não. Tem pessoa que ele vai fazer, a iniquidade está nele. Ele não se arrepende. Ele pode ver a palavra, ele pode saber que Deus é verdadeiro, ele pode ver tudo se cumprir, mas dentro dele, ele fica assim, morte a Israel, morte aos cristãos. Não muda. Satanás entrou. Mas tem pessoa que não. Tem pessoas que elas são induzidas ao erro. Mas quando elas conhecem a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Tem pessoa que ela vive no erro porque ela nunca ouviu a verdade. E como eu falei, a igreja hoje em dia está focada no próprio umbigo. A pessoa vai para a igreja para ouvir falar desse grande Deus. Chega lá... Ai, irmã fulana é maravilhosa. Ai, esse pastor. Culto para pastor, muita rasgação de seda. Nós somos adoradores. Adoradores só adoram a Deus. Você vai adorar o quê? Carne. O ser humano morre e vai apodrecer. É isso que nós somos. Eu não adoro o ser humano. Eu amo os seres humanos. Eu ajo com seres humanos com amor. Mas adoração não, só a Deus. Amor, gente, não é você ficar idolatrando os outros, é você estender a mão quando ele precisa. Coisa que as pessoas não fazem. Porque quando realmente as pessoas estão em dificuldade, geralmente vem com julgamento e não estendendo a mão. Se tá tudo bem, é aquela rasgação de seda, né? Aquela coisa chata. Aquela coisa patética. Mas se a pessoa cai, todos se apontam o dedo para julgar. Tá? Aconteceu isso com ele por causa disso. Amor falso que eles têm hoje em dia, entendeu? Amor falso. Então, nós temos um Deus que está se mostrando para o mundo. Está começando a se mostrar. O mundo está começando a entender que a igreja não é o que as pessoas querem dizer, que o cristianismo é apenas religiosidade, religião. Igreja não é igual, a igreja evangélica é igual sendo de macumba, cada um tem que respeitar o outro, porque, né, tipo, cada um atua na sua, cada um no seu quadrado. Não, o cristianismo é verdadeiro, é verdade. O cristianismo vai triunfar, Jesus vai voltar, e quem tiver na feitiçaria, na macumbaria, no ódio, na mentira, na prostituição, no vício, esses vão perecer. Na idolatria, tá? Hoje em dia a igreja está se unindo com a igreja católica. Nossos irmãos católicos. Você pode amar o católico, mas a melhor forma de você amar um católico é você dizer para ele que idolatria, a imagem de escultura, não entrará no reino do céu. Está escrito no Apocalipse, ficarão de fora os idólatras. Está lá de fora. Mentirosos, idólatras, feiticeiros, cães, os depravados, os devassos. Quem ama, quem pratica mentira, vai ficar de fora. Então, nós caminhamos para a santidade. E para conhecer esse Deus. Esse Deus.
para conhecer o Deus que atuou e atua até hoje em Israel. Ontem, Israel eliminou um prédio onde estava tendo uma reunião de terrorista. Eu até fiquei assim, falei, como é que eles descobriram que tinha uma reunião de terrorista lá no Líbano, sendo que eles destruíram os pagers, o walkie-talkie, os caras não usam celular, como assim? Lembra do moço de Eliseu? Lembra do rei da Síria, né? Acho que é da Síria. Quando eles faziam um plano contra Israel, o profeta ia lá e falava: se prepara que eles vão vir aqui, ó, nesse fronte. O rei ficou doido. Quem que é o traidor? Quem que é o traidor? Quem está levando nossas informações para o exército de Israel? Profeta. Israel hoje pode não ter profeta, porque a partir do momento que Israel não reconhece Jesus, uma nova era se abre, a era da igreja, e os profetas da igreja, eles não são como no tempo lá de Israel, né, de Samuel, Isaías, Jeremias, eles não são nascidos e nomeados, esse aqui é o profeta de Israel. Não, os profetas de hoje, eles são tomados pelo Espírito Santo, ninguém sabe a hora e nem o lugar, né? Então, Israel, essa parte, ela foi tirada de Israel. E os profetas, eles hoje profetizam através do Espírito Santo. Então, hoje Deus pode usar eu para falar alguma coisa, amanhã usa uma outra pessoa lá na China. Ninguém sabe. A Bíblia diz que ninguém, assim como ninguém sabe de onde o vento vem, nem para onde o vento vai, assim também é todo o que é nascido do Espírito. Porque o Espírito, ele usa aqui, ele usa ali. Não é mais como Israel. O profeta Ezequiel escreveu isso aqui. Não é mais assim. Não é nascido de mulher, mas é nascido do Espírito. Entendeu? E hoje em dia, eu não posso dizer que Deus está usando, que Deus está mostrando, porque Deus não me falou nada. Se Deus me fizesse eu ver, eu saber de alguma coisa, eu chegaria aqui e contaria essa visão para você, mas eu não vou mentir, não. Mas eu é que penso que para Israel saber dessas coisas, tem que ter Deus misturado nesse negócio. E o moço de Eliseu, quando vê os homens vindo, ele diz o quê? Senhor, nós vamos morrer. Eles são muitos, nós somos dois. E Eliseu, ele fala: Senhor, abra os olhos desse moço, para que ele veja. Aleluia! Você crê? A Bíblia diz que os olhos de Geazi se abriram e ele viu um grandioso exército que cercava eles ali e o próprio general de guerra. Irmãos, Deus mudou? Deus muda? Deus não muda? Como é que um exército um país de 9 milhões de pessoas, ou 8 milhões, sei lá o quê, consegue enfrentar há 70 e poucos anos, batalha em cima de batalha, prospera, cresce e se fortalece, se não for Deus? Tem até um hino que eu gostava muito de cantar, que falava essa parte sobre o moço de Eliseu, que diz assim: o moço de Eliseu disse: o que faremos? Senhor, os inimigos todos já estão aí. Pelos olhos carnais ele não podia ver o grande exército de Deus que estava ali. Eliseu olhou para os altos céus
e orou a Deus. Abra os olhos deste moço para que ele veja o que tu nos deu. Eliseu olhou para os altos céus e orou a Deus. Abra os olhos deste moço para que ele veja o que tu nos deu. Assim aconteceu, foi como Eliseu pediu. Seus olhos foram abertos, foi quando o moço viu cavalos e carros de fogo naquele lugar. E o general de guerra que pelo seu povo ia guerrear. Eliseu olhou para os altos céus e olhou a Deus. Abra os olhos deste moço para que ele veja o que tu nos deu. Com grande cegueira todos foram feridos. Contra o povo de Deus não puderam pelejar, levados a outras terras, ficaram confundidos. Pois quem confunde o homem para livrar o seu povo é Jeová. Eliseu olhou para os altos céus. Oh, glória! Irmãos, é assim que Deus é. Deus não mudou. Hoje em dia você vê os incrédulos aí fazendo várias matérias de jornal para falar, para querer justificar a existência de Israel, a força de Israel. E eu vejo um milagre. Eu vejo um milagre na existência da igreja. E eu vejo um milagre na existência de Israel. E eu vou dizer para você, gente. Esses dias eu tive um sonho, tá? E no meu sonho, já tinha começado a guerra daí. No meu sonho, eu via o exército de Israel. Eu estava lá, eu estava no meio deles. Eles estavam numa roda e estavam sendo treinados. O exército de Israel estava sendo treinado. Só que o treinamento do exército de Israel, ele não era um treinamento de guerrilha, de batalha. Ele era assim, tinha uma mulher treinando o exército de Israel. Detalhe, não era um homem, não era um varão que treinava. Era uma mulher e ela ensinava para eles uma dança. Ela não ensinava para eles brigar, lutar, ferir. Ela ensinava para eles uma dança. E essa dança, ela era uma dança alegre. E tinha um momento ali da dança que ela fazia como se fosse um passinho de muita alegria. Gente, era muito legal. O passinho que ela fazia trazia-se tipo, um momento de extrema alegria ali no grupo dos soldados de Israel. E essa mulher, um detalhe, ela tinha uma roupa da mesma cor do exército de Israel, mas era como se fosse um balão, um pano leve assim, que vinha aqui nos punhos e também lá embaixo nos calcanhar. E era como se fosse um balão. Ela tinha total liberdade para fazer qualquer movimento sem mostrar nenhuma parte do corpo dela. E eu, nesse sonho, eu ficava ali olhando tudo e eu falava assim, o exército do Senhor, aliás, o anjo do Senhor vai adiante desse exército. Eu dizia isso no meu sonho. E já faz bastante tempo que eu sonhei isso, né? E até hoje, o que eu vejo é Israel superando as expectativas a cada dia. As pessoas não conseguem explicar, criaram bastante narrativa, né, dizendo que Israel nunca ia conseguir acabar com o Hamas, porque o Hamas ele é uma ideia, né? Aquele Fernando Capreiros, aquele comunista, terrorista da Jovem Pan, né? A Jovem Pan tá um lixo. Os comentaristas da Jovem Pan são totalmente pró-terrorista. E não é para agradar o povo, não, que eles fazem isso, não, viu? Porque depois que eles tiraram o pessoalzinho lá, que era mais, né, à direita, vamos dizer assim, a audiência deles, pelo menos no YouTube, tá com nada. Fizeram isso porque são assim mesmo. Mas eles sempre falam, ai, tipo, né, que loucura é essa do Netanyahu que vai acabar com o Hamas? Mas é uma ideia.
O Hamas não é ideia. O Hamas é um sentimento maligno. Mas Israel faz bem em acabar com os terroristas, com o pessoal armado que ameaça o povo de Israel. Israel tem que defender sua população. Vai fazer o quê? Vai ficar de braço cruzado, deixando os terroristas entrar lá e saquear, e estuprar, e violar? Tem que fazer mesmo. Tem que fazer o que está ao seu alcance. Está certíssimo o exército de Israel. Vai ser agora a ascensão de Israel? Eu quero que seja. Todavia, o amanhã a Deus pertence. Vamos aguardar com muita esperança no nosso coração, porque eu creio que está perto o dia em que vai se cumprir aquilo que está lá em Apocalipse. Ele enxugará dos vossos olhos toda lágrima. A tirania, a força de Satanás vai cair nesse mundo. Vai sair fora desse mundo. E nós vamos ter alegria com Cristo. Amém? Deus abençoe você. Que a paz do Senhor Jesus fique no teu lar e no teu coração.